povo de Deus está numa jornada. E ao redor do povo de Deus existe um mundo, o céu. E o povo de Deus caminhando por esse deserto, por essa jornada, tem em mente, tem os seus olhos voltados para Canaã. Vai chegar um dia, irmãos, que os adventistas fiéis, aqueles que compreenderam, irão olhar tanto para os céus, que eles serão trasladados, porque a sua vida, de tanto olhar para o céu, foi preenchida pela luz do céu, e ele foi uma luz do mundo. Estamos na Babilônia, desde o segundo anjo, o Carlos Fitch, a mensagem: caiu a Babilônia, sai dela, povo meu, vem sendo dada. E essa mensagem culminará no alto clamor, quando novamente denunciaremos esse mundo apostatado, esse mundo tão ruim de se viver. O povo de Deus, peregrinando, já começa a ficar um pouco cansado de tantas tentações, de tanta apostasia. Mas é um povo que vai viver pela fé. Para esse povo, ele terá que tirar calor da frieza, coragem do medo e lealdade das traições. O adventista fiel, ele é diferente. O profano está sendo tão misturado com o sagrado, não é tão fácil distinguir o adventista fiel. Ele é camuflado. A classe apostatada dentro da igreja está camuflada. A multidão mista que saiu nesse movimento adventista, ela faz com que muitos que já foram firmes e quentes tenham perdido o seu calor e a sua lealdade. Desde a família ali, os descendentes legítimos de Adão, até hoje, o povo de Deus vem caminhando na esperança da bendita volta de Jesus, a vinda do Messias. Nós temos vários temas para falar sobre saúde, vários, mas hoje nós vamos falar um tema que está em Ezequiel. Os jovens sabem quem foi Ezequiel? Quem foi Ezequiel? Ezequiel foi na época em que momento o servo Ezequiel surgiu na igreja adventista do Velho Testamento. Um povo sem história, não sabe de onde está vindo e não sabe para onde está indo. Às vezes entra dentro da massa, sem saber nem por que entrou. Talvez pela igreja que é bonita, talvez porque tem um cantor que canta bem. Entrou aqui, mas não sabe nem para onde está indo, e nem de onde veio. Quem foi Ezequiel dentro da igreja adventista do Velho Testamento? Em que época ele surgiu? Jeremias, Ezequiel e Daniel foram contemporâneos. Os três grandes profetas, os três grandes homens do povo de Deus. Foram exatamente na época do cativeiro babilônico.
Jeremias foi responsável por ficar com o povo na Judéia. E quem ficou na Judéia foram os pobres, porque os ricos foram levados para a Babilônia. Jeremias ficou com os pobres. Ezequiel foi como cativo, junto com os príncipes, junto com os sacerdotes, junto com a classe rica da igreja adventista do Velho Testamento, foram para a Babilônia. Mas Ezequiel foi o homem que ficou com o povo de Deus. Agora Daniel não. Também foi cativo, mas Daniel não ficou com o povo de Deus. O Espírito Santo conduziu Daniel, e Daniel penetrou no império apostatado da Babilônia. E ali, Daniel foi o profeta dos pagãos. Mas os três agiram ao mesmo tempo, um na Judéia, com o resto da igreja que lhe interessou aos olhos dos humanos, porque era um povo feio, pobre e não tinham nada para servir como escravo. Não tinha estudo, não sabia cantar, não sabia falar. O outro, que é Ezequiel, que é o nosso tema hoje, foi com os ricos, os príncipes, os primeiros adventistas, a nata da igreja do povo de Deus. E Daniel ficou responsável para representar a Deus no meio da corte. O livro de Ezequiel é um livro interessante. São várias profecias, mas no final do livro de Ezequiel existem as profecias da restauração, porque Deus nunca desampara o fiel. Você pode estar em pecado, mas se você for sincero, o Espírito Santo está do teu lado, querendo te ajudar. Essa é a esperança, e é por isso que eu ainda subo no púlpito das igrejas, porque eu acredito que ainda há salvação, ainda há tempo de graça. O dia que eu não acreditar mais nisso, vocês podem me procurar lá nos matos, lá no meio das roças, que eu estarei lá esperando para atendê-los no ministério da cura. Ezequiel, o grande profeta do povo de Deus, no Velho Testamento, águas de vida e cura. Foi o título escolhido. Ezequiel capítulo 47. O livro dos livros, o livro mais lido do mundo. Todas as crianças com o seu livro em mãos. Agora para de escrever tudo, porque para o Espírito Santo ser derramado, é necessário que todos estejam no único pensamento, senão o Espírito Santo pode ser retardado nessa noite. Ezequiel capítulo 47. Todos com suas armas. As nossas crianças, os nossos filhos têm que ser alfabetizados no alfabeto bíblico. As Bíblias têm que estar em mão de nossos filhos nas igrejas, porque vocês prestarão contas da fé que vocês professam muito em breve nos tribunais e nos grandes homens do mundo. Se preparem, irmãos, porque Satanás dará um golpe fulminante na igreja, e aquele que não estiver preparado certamente cairá. É tempo de preparo, e aquele que esteja em pé, tomara que não caia. Ezequiel 47. As torrentes das águas purificadoras, águas de vida e cura. Depois disso me fez voltar à entrada da igreja, e eis que saíam umas águas por debaixo do limiar da igreja, para o oriente, pois a frente da igreja dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado direito da igreja, ao sul do altar. Então me levou para fora pelo
caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental, e eis que corriam umas águas pelo lado direito. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos pés. De novo mediu, versículo 4, capítulo 47 do Velho Testamento, no grande profeta Ezequiel, versículo 4. De novo mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Ainda mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pela qual não se podia passar a cavalo. E me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número, de uma e de outra banda. Versículo 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe será, segundo a sua espécie, como peixe do mar grande, do Mediterrâneo, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão, serão deixados para sal. E junto do rio, à sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que der fruto para se comer. Não murchará sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Tirada aqui a mensagem de saúde. Muitas vezes a Bíblia usa substâncias físicas para aplicar o contexto espiritual. Nós vimos uma igreja, a igreja adventista, a igreja de Deus. E veja, dessa igreja, nós temos que a porta da igreja está para o Oriente. E se alguém, na Bíblia, ou em qualquer livro da história, já estudou o templo, a igreja do Velho Testamento, sabe que a porta principal estava para o Oriente. O Oriente é o oeste, é aonde o sol nasce. E nós sabemos que quando os santos vivos, em número de 144 mil, clamarem aleluia entre a sexta e a sétima praga, quando Deus fizer o seu concerto com o seu povo, com aqueles que guardaram as suas leis, nós olharemos para o Oriente e veremos uma nuvem preta do tamanho de uma mão. E essa nuvem é o sinal do lado oriente. Então a porta da igreja está exatamente para o lado de onde Jesus se manifestará nas nuvens. E veja, dentro dessa igreja tem águas que descem pelo lado direito da igreja,
O altar é isso aqui. Agora, a igreja adventista do Velho Testamento, ela tinha um muro e um pátio. Dentro desse pátio havia um altar. E na frente do altar estava o tabernáculo, com o santo e o santíssimo. Então o altar estava exatamente na porta do tabernáculo. E quem chegava no altar dava para ver o santo, o véu e o santíssimo lá no fundo. E as águas saíam do lado direito da igreja, ao sul do altar. Qual é o lado direito da igreja adventista do sétimo dia? Qual é o lado direito do movimento adventista? Alguém poderia me responder? Qual é o lado direito da igreja, irmãos? Será se não há um Filho de Deus que se levante pelo Espírito Santo e diga qual é o lado direito da igreja? Qual é? Hã? Não. O Espírito de profecia, a revelação na mensageira do Senhor, a irmã Ellen White, a profetisa do tempo do fim, a profetisa para o mundo moderno, a profetisa do povo de Deus. Conselhos, Testemunhos Celestes, volume 2, página 487, 486. A obra médico-missionária é o braço direito da terceira mensagem angélica que deve ser proclamada ao mundo caído. Olha. Qual é a terceira mensagem angélica? Algum jovem ali do final pode responder? O que o terceiro anjo diz? Qual é o grito do terceiro anjo? Alguém, aí do grupinho aí de trás, algum jovem desse, algum jovem que está propício e pronto para finalizar a obra, pode soar o terceiro anjo dentro do arraial do povo de Deus? O que o terceiro anjo fala? Jesus está escutando, o Espírito Santo está esperando. Aí é o primeiro, está esquentando. Qual é o terceiro? O terceiro anjo é a mensagem da igreja. Se nós esquecermos essa mensagem, nós estaremos pregando algo pentecostal, mas não adventista, algo evangélico, mas não protestante, porque a igreja adventista do sétimo dia não é evangélica, mas sim protestante em suas raízes, porque ela protesta contra Roma. Cuidado, irmãos, porque o mundo quer vir para nós dizer: vocês adventistas, vocês não são exclusivistas, vocês são iguais a nós, é todo mundo evangélico. Não! Adventista não é dessa corrente evangélica, que entre aspas é toda neopentecostal, porque a igreja adventista do sétimo dia é protestante tradicional, porque a mensagem dela é uma mensagem de protesto. Em suas raízes é a mensagem de Lutero, de justificação pela fé, que protestou contra Roma. Irmãos, estamos perdendo as nossas raízes e ainda pegando a esperança para o ano 2000. Se os nossos jovens não sabem qual é a mensagem do povo de Deus, qual é a mensagem do terceiro anjo, igreja adventista? Será se a mensagem está sendo abrandada? Será se nós estamos sendo condicionados a ter medo de pregar o que devemos pregar? Será se estamos fazendo amizade com Roma para sermos conhecidos e termos sucessos nos nossos alvos batismais? Qual é a mensagem do terceiro anjo? Aquele que adorar, aquele que receber o sinal da besta. E está dizendo que a obra dessa missionária é o braço direito dessa mensagem. E Ezequiel está dizendo que da igreja adventista do sétimo dia, do lado direito sai um rio. Então da mensagem de saúde sai um rio. Olha, agora as coisas estão se unindo. Um rio que purifica,
que dá vida e que cura. Que mensagem é essa, irmão Carlos, que eu não conheço? Uma mensagem que sai do sul do altar do lado direito, e essa mensagem vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, que forma um grande rio, que vai ao Mediterrâneo, que vai ao Mar Morto. Irmãos, qual é a dimensão do movimento adventista? Missão global. Isso é verdade. E a gente gosta desse slogan, missão global, porque esse é o verdadeiro princípio missionário da igreja, atingir o mundo para chegarmos para Jesus e falarmos: Jesus, fizemos a nossa parte, derrama o Espírito Santo. Chegamos em todos, chegamos nos países, nos povos, nas línguas, estamos aí, só falta a chuva serôdia. Derramar esse poder para a gente ter coragem para dar o alto clamor e chamar ainda o restante de sinceros que tem dentro da Babilônia. A mensagem de saúde. Veja, essa dimensão de se formar, aonde a gente vai medindo, era uma água que dava no pé, outra que dava no joelho, foi aos lombos e depois cobriu, que só dava se fosse até para nadar. Isso aí mostra a dimensão da obra adventista. E olha só, Testemunhos, volume 7, páginas 171 e 172. O Espírito de Profecia na Revelação. Ao profeta Ezequiel foi mostrada a ilustração das águas fluindo por debaixo do limiar da igreja para o oriente ao sul do altar. Atenção para o verso 8. Olha o que a mensageira do Senhor fala. Atenção para o verso 8. O verso 8 é: essas águas saem para a região oriental, descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto e essas águas se tornarão saudáveis. Vocês sabem que a água do Mar Morto é uma água cheia de minerais e que lá não há existência de vida dentro daquele rio, nem planta e nem animais marítimos, porque ali há uma grande concentração de íons e aquela grande concentração de íons impedem a vida no Mar Morto. E veja a dimensão da mensagem de saúde, que a mensagem de saúde cai exatamente numa figura simbólica que é o Mar Morto, que não tem vida e acaba dando vida. Que mensagem de saúde é essa que a igreja tem, que pode dar vida, que pode ressuscitar, que pode curar? Será se o povo de Deus conhece essa mensagem ou está desprezando essa mensagem na vida prática? Será se essa mensagem não está sendo pregada de cima do altar? Será se esquecemos o lado direito da igreja e só temos o lado esquerdo? E é por isso que Jesus não veio? Porque Jesus não pode vir para uma igreja que tem mancha ou ruga ou mácula? Porque se a gente esquecer o lado, a igreja está rachada e Deus não pode vir pegá-la como perfeita. Veja, irmãos, a revelação diz: assim, nossa obra, a obra adventista, me foi mostrada a mensageira, como estendendo-se do Oriente ao Ocidente, das ilhas do mar a todas as partes do mundo. Enquanto a obra se expande, haverá grandes interesses a serem conduzidos. A obra não deve centralizar-se em lugar nenhum. A sabedoria humana argumenta que é mais conveniente promover os interesses onde a obra já tem alcançado caráter e influência. Entretanto, erros têm sido cometidos com respeito a este assunto. Levar os fardos confere força e promove desenvolvimento. Está vendo como a igreja iria desenvolver? E orienta para a gente não centralizar só num local e só num departamento. Cuidado que o Ministério da Música não é o lado direito da igreja, viu, irmãos? E Satanás tem um plano com a música antes de finalizar o tempo da graça, eventos finais. Estudem eventos finais sobre a música. O que Satanás vai fazer com a música antes do finalzinho da graça, que vocês compreenderão o que está acontecendo.
Os obreiros, e para os obreiros em diferentes lugares estarem amplamente livres de responsabilidade, é o mesmo que pô-los onde os caracteres deles não desenvolvem e as faculdades sejam reprimidas e enfraquecidas. Olha Deus preocupando em nós sermos fortes. Se aqui já tem uma igreja, nós devemos abrir outra no bairro do lado, porque assim a obra vai finalizar e vai se fortalecer. A obra é do Senhor. Olha que frase. Irmãos, a obra não é de homem, irmãos. Ninguém manda aqui. Vocês estão vendo como a cultura brasileira abaixa a cabeça para o que as pessoas dizem, e às vezes a gente pega uma informação de alguém e a gente pega aquela informação como fosse a verídica, e talvez esse alguém esteja enganado porque a obra não é dele e ele não manda dentro da igreja. Cuidado, irmãos, porque a gente vê isso dentro da nossa vida prática. Pode acontecer com você e pode acontecer comigo. E a gente se passar por um momento onde a gente vê que homens estão querendo comandar a obra de Deus, enquanto a obra é do Senhor. Agora vamos fazer essa aplicação para a mensagem de saúde. Não é de seu agrado que força e eficiência permaneçam concentradas em determinado lugar. Por que eu não estou só lá na central? Por que eu não estou só lá em Moema, só lá no grupo? Irmãos, que lá está cheio de médico. Eu sou só mais um lá. Enquanto tem um campo vasto dentro de São Paulo e o povo padecendo por falta de conhecimento. Então, essa revelação, e por a gente acreditar na lei e no testemunho, porque sem o Espírito de profecia e sem a Bíblia a gente não vai para canto nenhum, é que nos faz, irmãos, a ir em todos os lugares e divulgar essa mensagem, porque é do plano de Deus. Olha o que Eventos Finais fala sobre exatamente esse contexto, porque a gente quer aplicar o quê? O que está se fazendo com a mensagem de saúde, se ela está sendo dominada, se ela está sendo suprimida por um grupo de pessoas dentro da igreja. O que a gente quer aplicar é isso. Agora no momento, porque o momento da cura dela ainda vai ser explicado. Veja bem. Eventos Finais, página 175. Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora do comum das ordens de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Isso aqui é muito sério. Estamos prontos para finalizar a obra. A Igreja Adventista é rica, tem estrutura, tem um povo sábio, tem instituições para finalizar a obra. Só falta o poder de Deus. Porque sem o poder de Deus, a gente não vai finalizar. Agora, o que está dizendo aqui? Na última obra de Deus na terra, Deus irá agir de um modo muito diferente do normal que a igreja está agindo. Como? Contrário aos planejamentos humanos. Então, enquanto os grandes homens da igreja estarão planejando uma forma de evangelização, o Espírito Santo é derramado e ele vai evangelizar de uma forma diferente. E outra parte da igreja diz que os apostatados que estarão no comando da obra dentro da igreja acusarão o método do Espírito Santo como sendo de Satanás. Olha, os fiéis serão acusados como impostores. Agora, aonde entra a aplicação da mensagem de saúde aí? Olha que bonito mais. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Qual é o anjo que une ao terceiro? O quarto. Que anjo é esse? Apocalipse 18? Caiu a Babilônia, sai dela, povo meu! Haverá homens aqui dentro que vai ditar, olha, não é assim, é assim. Mas aí ele vai dizer, nossa, Espírito Santo, que ninguém mais está me ouvindo. Eu sou um homem tão dentro da igreja, agora ninguém mais me escuta. Por quê? Porque os sinceros não escutarão mais os homens que se apostatarão, mas ouvirão o Espírito de Deus no alto clamor, no refrigério pela presença do Senhor e o derramamento da chuva celeste. Amém. Poderíamos explorar mais isso.
mas eu não vou sacrificar as nossas criancinhas. Na última e solene obra se empenharão poucos grandes homens. Irmão Carlos, pode repetir isso? Escutaram aí, jovens? Na última e solene obra se empenharão poucos grandes homens. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que são mais adestrados pela unção de seu Espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. No alto clamor, os homens que sairão dar no grito serão homens formados ou homens simples como os pescadores da Judéia? Homens simples. Vai haver um rebuliço muito grande dentro da igreja adventista do sétimo dia, porque muitos grandes homens dentro da igreja estão fazendo pacto com a política, com o ecumenismo e com essa dita evangelização. Cuidado, irmãos. Se vocês estão olhando para Jesus ou para estrelas que vêm aqui, que muito em breve perderão seus brilhos, profetas e deuses. Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque a igreja adventista da época de Daniel foi para o cativeiro porque o povo seguiu os sacerdotes e os príncipes e os ricos da igreja e se deram mal. Estamos num momento muito delicado da igreja, viu, irmãos? Muito. Só o Espírito Santo para nos guiar uma mensagem escriturística. Porque isso aqui não é filosofia intelectual. Eu não estou escrevendo isso para ter lucros. Eu estou lendo o que a mensageira de Deus deixou para o seu povo, para que esse povo chegasse a ser trasladado e herdar as mansões celestiais e passar pelos portais de pérola da cidade santa. Vamos continuar. Irmãos, veja, então, dentro da igreja tem um grupo de pessoas que quer dominar. E possa ser, agora é uma possibilidade minha que eu estou levantando. Agora eu estou pensando, e vocês pensarão junto comigo, para o Espírito Santo nos iluminar. Possa ser que esses homens que estão querendo dominar a obra não estejam pregando o lado direito da mensagem. Só estejam pregando aquilo que eles querem, porque convém a eles. Estão entendendo agora qual é a aplicação da mensagem de saúde? Será se a mensagem de saúde está sendo pregada como deveria ser? Será se os nossos membros estão fazendo a mensagem de saúde em seus lares? Ou será se o povo está padecendo, irmãos? Será se nós vamos nos perder porque tem homens dentro da igreja que não pregam aquilo que Deus quer que pregue? Será se eu ainda vou ter que tratar de adventistas enfermos, enquanto o povo de Deus deveria ser abençoado e todos deveriam estar sendo curados para serem trasladados e entrarem nos céus, mediante o sangue de Jesus, pela graça dele, curados e com saúde? Irmãos, o que está acontecendo com o povo de Deus? Por que o povo de Deus está adoecendo? Essa é a nossa questão. E eu, como ministro da saúde, interrogo isso dentro do povo de Deus. Por que o povo de Deus está adoecendo, está morrendo de câncer, de infarto? Por que está acontecendo coisas dentro do povo de Deus que não era para acontecer? Porque se nós somos o povo de Deus, nós devemos ser abençoados e não amaldiçoados. Senão Deus está virando as costas para nós. Sabemos que aqui é a menina dos olhos dele, porque tem uma pequena hoste fiel, porque a grande classe vai se apostatar. Testemunhos Seletos, volume 2, página 62. Se preparem, irmãos, porque a maioria cairá. É uma pena. Porque eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho irmãos, eu tenho primos, eu tenho pais, eu tenho tios aqui, e sei que deles poderá muito se perder-se. O que é o altar dentro da igreja? Veja, vamos ver o que é o altar. Ezequiel 40,
Irmãos, um pouquinho mais de paciência a gente chega a iniciar a conclusão. Porque se não tiver uma introdução teológica fundamentada na Bíblia e no Espírito de Profecia, eu só vou vir aqui falar coisas boas. Aí vai sair todo mundo rindo, não, esse pastor é muito legal, olha aí. Não, irmãos, eu vim aqui é para ter salvação. Viu? Eu vim aqui é para que as pessoas se convertam e que Jesus possa voltar para nos salvar. Eu não fiquei 2 horas no trânsito andando aí para vir contar a história. Não. Ezequiel 40, capítulo 47. Agora vamos dar uma puxadinha para explicar o que é o altar. Ezequiel 40, 47. E mediu o átrio. O comprimento era de 100 côvados e a largura de 100 côvados um quadrado. E o altar estava diante do templo. Então aqui confirma que o altar está diante da igreja. Agora vamos para Ezequiel 43, 18. Era isso que eu queria mostrar. Ezequiel 43, 18. Disse-me, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas ordenanças para o altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto e para aspergirem sobre ele o que? Sangue. Para que serve o altar dentro da igreja adventista do sétimo dia? Para oferecer oferta e para colocar o que? Um sangue puro. Porque Jesus não aceita sangue imundo. Agora veja o que Paulo diz, lá em Levítico. Veja o que Moisés fala em Levítico 17. O altar serve para oferta, para sacrifício e para pôr sangue. Levítico 17. Levítico 17, versículo 11. Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no seu... Aonde está a nossa vida? Aonde está a vida do povo de Deus? No nosso sangue, que foi remido pelo sangue de Jesus. Olha, agora veja. Portanto, a última frase do versículo 11 de Levítico 17. Portanto, é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Então, o nosso sangue tem que fazer expiação junto com o sangue de Jesus, porque Jesus não pode nos salvar só. Jesus já nos deu a salvação, mas se nós não fizermos obras correspondentes com a fé que a gente professa nessa salvação, nós somos mentirosos. E o nosso sangue não vale nada. Porque o sangue que Jesus deu tem que se parecer com o nosso. Isso é justificação comunicada. Isso é santificação. Porque a justificação pela fé, a justificação imputada é quando Jesus derramou sangue por nós e todo mundo está salvo. Todos nós estamos salvos, mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque nem todos fazem aquilo que devem fazer como cristãos. Tem fé, mas não obedece. É o exemplo do mundo. Professam fé, mas não é obediente. Então eles não têm as obras que correspondem com a fé. Então sua fé é o quê? Morta. O seu sangue é o quê? Morto. Não há caminho para o céu para o desobediente. Ele pode professar fé, mas só entrará no céu os obedientes que demonstraram uma fé viva no nosso Senhor Jesus. Agora veja o que Paulo fala. O altar é para pôr sacrifício, uma oferta e o sangue. Muito bem. E sabemos que a nossa vida é o sangue. Então a nossa vida tem que estar o quê? No altar do cristianismo. E o que Paulo fala? Lá em Romanos 12. O grande advogado Paulo, de perseguidor para amparador, de carrasco para amoroso. É isso que Jesus faz quando transforma o coração de uma pessoa. Romanos 12, vamos seguir o nosso raciocínio, para a gente entrar aqui na conclusão. Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável que é o vosso culto racional. E o que o livro Temperança, página 18 diz? Com a mente servimos ao Senhor. Porque os adventistas do sétimo dia, o povo de Deus, faz um culto racional. Que culto é esse? Ele pega as suas paixões, os seus desejos, os seus apetites, as suas concupiscências e coloca sobre o altar do cristianismo.
Aí a mensagem direita, aí a mensagem de saúde se torna o braço direito, porque ela, na temperança, é a base da perfeição cristã. Porque não há perfeição cristã para a pessoa intemperante. Quem não vive a mensagem de saúde não é perfeito perante Cristo, porque não vive a luz que a igreja adventista do sétimo dia recebeu dos céus. Aquele que não vive a mensagem de saúde está correndo o risco de perder a salvação, porque está amputando o lado direito que Deus deu para ele. E ele passa a ser uma oferta manchada, com ruga, com mácula, e nunca os céus aceitou uma oferta com mancha. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que nós estamos fazendo com nossas vidas, principalmente na parte sexual, que é uma parte onde o mundo agora explora que o grande lance da vida é ter prazer. E a fornicação dos jovens adventistas está entrando em peso, irmãos. Precisamos dos Finéias dentro da igreja adventista. Aquele rapaz, aquele jovem que levantou a fornicação e Deus aceitou aquele sacrifício, aquele culto, porque a fornicação, às margens do Jordão, no Vale do Sitim, acabou. Precisamos ver se a gente está participando das carnificinas junto com o McDonald's, junto com as churrascarias, com a Perdigão e com a Sadia, ou se nós estamos honrando o sexto mandamento: não matarás. Será que o adventista do sétimo dia pode matar? Porque se ele matar, não vai entrar no reino dos céus, enquanto ele não se arrepender e não se converter. E olha que a gente pode matar um animal. E o animal é um ser criado por Deus. Cuidado, porque os justos tratam bem os seus animais. Então compreendemos o que é o altar. E isso é muito bom. O que Profetas e Reis diz na página 468. A revelação em Profetas e Reis, página 468, para aqueles que estão acompanhando o estudo bíblico. 468. Mediante a obediência a essas leis, leis do nosso corpo, pode o homem ser um conquistador de si mesmo, conquistador de suas próprias inclinações, conquistador de principados e potestade, dos príncipes das trevas deste século e das hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. No antigo ritual, que é o evangelho em símbolo, nenhuma oferta maculada podia ser levada ao altar de Deus. Olha, isso aqui é revelação, viu? Aqui é o Espírito de profecia, Profetas e Reis. Nenhuma oferta maculada podia ser levada ao altar de Deus. O sacrifício que iria representar Cristo deveria ser sem mancha. A palavra de Deus aponta para este fato como uma ilustração de que seus filhos devem ser um sacrifício vivo, sem mácula nem ruga. Efésios 5, 27. Adventista do sétimo dia que será trasladado tem que ser irrepreensíveis, porque essa é a característica dos 144.000, versículo 5 do capítulo 14 de Apocalipse. Eles são irrepreensíveis. Pode ter repreensão para o adventista que vive a mensagem de saúde? Não, porque o lado direito da vida cristã dele está intacto, porque o braço direito da parte espiritual dele, da experiência no adventismo, está erguida para o mundo ver. Agora, aquele que não vive a mensagem de saúde está quebrando o braço direito. Não deixa as águas que curam e que dão vida fluir para o mundo, e ele se torna uma maldição para o mundo, ainda dentro da igreja, pensando que está indo para Canaã, enquanto está retornando para o Egito. Olha, o estudo de Deus é assim, não. Ele vai se aprofundando. Se aprofunda de uma maneira tal que a gente se constrange, porque o amor de Deus nos constrange. E a gente vê tanta coisa boa que Deus fez por nós, e como que o mundo é ingrato para Jesus. O mundo só quer se satisfazer. Se o mundo não estiver comendo aquilo que não quer, não serve. Se o mundo não estiver com a mulher que ele quer, não
não serve, nem que tenha que trocar de outra mulher para uma mais nova. Se o mundo não estiver namorando do jeito que ele quer, com as línguas e as mãos do jeito que ele quer, não serve. Que sacrifício é que o povo adventista está fazendo? Estamos parecidos com o mundo ou somos um povo peculiar, diferente do mundo? Porque o mundo, agora no ano 2000, está vindo com discurso para a igreja adventista. Vocês são nossos amigos, vocês se parecem com nós, vamos fazer uma grande corrente evangélica. É isso que eles estão vindo, irmã, sutilmente, com concílios pastorais, com concílios com jovens, aonde está se unindo as coisas. Zacarias comenta sobre essa fonte de água que é vida e cura. Zacarias 13. Zacarias 13:1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Agora vamos para o conselho do regime alimentar. Veja, o profeta Zacarias viu uma visão aonde haveria uma fonte para a casa de Davi. A casa de Davi é a igreja adventista do sétimo dia, hoje no ano 2000. E haveria o quê? Uma fonte aberta. Ezequiel viu uma fonte, que essa fonte dava vida e curava. E aqui Zacarias está falando que essa fonte vai remover o pecado e a impureza. Agora, o que tem a ver a mensagem de saúde com pecado e com impureza? Será que a mensagem de saúde nos dá uma base para nós vencermos as tentações da carne? Será que a mensagem de saúde nos purifica em si? Porque se nós estivermos vivendo a mensagem de saúde, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E quando a gente faz a vontade de Deus, a gente começa um processo de purificação. Por isso que aquele que não vive a mensagem de saúde está em maus lençóis, porque não está fazendo a vontade do papai e está se contaminando com o mundo, com a mensagem de saúde do mundo, e não com a mensagem de saúde de Deus da igreja. Agora vamos ver o conselho sobre o regime alimentar. Página 25. Quantos têm recusado viver de acordo com os conselhos de Deus? Deus tem um conselho para a igreja. Deu uma luz que é a mensagem de saúde. Aqui, ela alerta. Quantos têm recusado viver? Como povo, nossos progressos deveriam ser proporcionais à luz que recebemos. Olha. Para quê? A fim de sermos purificados e permanecer puros. O que tem a ver a mensagem de saúde com purificação, com pureza? É a aplicação de Ezequiel. Essa água que sai do lado direito da igreja adventista do sétimo dia, ela é uma água que purifica e que dá vida. Por isso que a mensagem de saúde é o quê? Essa é uma das frases mais bonitas que eu acho do Espírito de Profecia. A mensagem de saúde é o meio. Conselho sobre o regime alimentar, página 38, para os jovens que estão acompanhando os seminários eclesiásticos. Página 38 do conselho. A mensagem de saúde é o meio pela qual o Senhor alivia o sofrimento do mundo e purifica o seu povo. Olha, a mensagem de saúde é um meio dentro da igreja que purifica o povo de Deus. Por que não viver uma mensagem que nos purifica? Por que a gente não vai viver uma mensagem que nos purifica? Porque se nós não estamos vivendo a mensagem de saúde, nós somos impuros. É grave, irmãos, porque a mensagem de saúde é um meio que o próprio Deus bolou. O Espírito de Profecia diz que a mensagem de saúde é algo sagrado que o próprio Deus elaborou e deu para Jesus. Por quê? Porque a mensagem de saúde purifica um povo para ser trasladado. Sem mensagem de saúde, não tem trasladação. Há
ainda, pela misericórdia de Deus, a possibilidade de ressurreição. Isso dá um baque. Por quê? Porque nós queremos fazer aquilo que a gente quer. A gente quer comer o que quer nos divertir da maneira que queremos, namorar da maneira que queremos. E a mensagem de saúde dá um freio, porque a mensagem de saúde, ela alerta para o altar, para uma oferta o quê? Viva. Para uma oferta o quê? Como um sacrifício racional para Deus, e não pela maneira que o mundo está. Então o adventista que faz aquilo que quer, está enganado. E consequente, se não se arrepender, irá se perder. A mensagem de saúde, ela alivia o sofrimento do mundo e purifica um povo para a transladação, irmãos. Isso é a água purificadora de Zacarias. Zacarias 13:1 é a mensagem de saúde. Ezequiel 47 é a mensagem de saúde. Por isso que essa água, ela sai do lado direito da igreja. Irmãos, não há exemplo de homens para nós. Se alguém subir aqui dizendo que pode comer porque não é pecado e que não é prova de comunhão, cuidado, porque esse pode ser um apostatado. Mesmo que seja um homem honrado dentro da igreja, mas está levando muito à perdição. Como quem? Como Coré, como Arão, como Balaão. Está cheio, irmãos, como Quélodes. Nós temos que ver os que estão amparados na verdade, porque daqui para frente será palmo por palmo, polegada por polegada, milímetro por milímetro, defendendo uns erros, os outros acertos. Conselho sobre regime alimentar ainda, página 22. Nós estamos concluindo, irmãos. Para estudar a Bíblia tem que ter um pouquinho de paciência para o Espírito Santo ser derramado. Mensagem, conselho sobre regime alimentar, página 22. É impossível aos que condescendem com apetite alcançar a perfeição cristã. Aqueles adventistas que não fazem a dieta do céu não são perfeitos, são imperfeitos. Está escrito, irmãos. Não é o doutor Carlos que está falando, não. Eu só estou aqui porque eu sou um instrumento. Mas se o Espírito Santo se personificasse, ele ia ler para vocês. Se um anjo se personificasse, ele ia ler para vocês. Agora, Deus tem usado palavras. Então, eu fui escolhido, vocês me chamaram, eu tenho que ler o que está escrito. Não é isso? Que a filosofia dos adventistas está escrito? Então está escrito aqui, que os que condescendem com apetite não alcançam a perfeição cristã. Se não alcançam a perfeição cristã, não irão para o céu. Ficarão enganados e morrerão no Egito. E nunca alcançará a Canaã celestial. Está vendo como o apetite é importante? Está vendo por que a mensagem de saúde purifica? Conselho sobre o regime alimentar, página 24. Cumpre traçar uma linha divisória entre os que servem a Deus e os que servem a si próprio. Por que muitos adventistas do sétimo dia não vivem a mensagem de saúde? Porque eles querem servir a si próprio. Eu desejo comer isso, eu desejo ter uma relação com a minha esposa dessa maneira, eu desejo namorar dessa maneira, eu desejo me vestir dessa maneira. Agora tem que ver o que Deus quer. E está dizendo que cumpre traçar uma linha divisória entre aqueles que querem fazer a vontade de Deus e a vontade de si próprio. Conselho sobre o regime alimentar, página 32. Ministros e povo precisam agir em harmonia. O povo de Deus é um povo desarmônico? Não. O ministro, o pastor Pablo, junto com o povo, tem que estar em harmonia. Olha, que coisa linda. A harmonia do povo de Deus. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica. Eles têm uma obra a fazer por si mesmo e que não podem deixar para que Deus faça por eles. É uma obra individual. Irmão Carlos, eu pensei que era só conhecer Jesus que estava tudo resolvido. Não, você tem a sua parte no plano da salvação. Não é Jesus só. Jesus não pode fazer por você aquilo que você tem que fazer como dever cristão e como dever de adventista do sétimo dia, que é o quê? Erguer o braço direito para o mundo apostatado e concupiscente. E nisso, ministro e povo tem que estar em harmonia.
senão não estaremos preparados para o autoclamor. Por que nós nunca recebemos esse autoclamor até ainda? Será se há uma desarmonia? Será se quando alguém erguer a mensagem de saúde aqui, tem que trazer dois para contestar aquilo que foi lido? Cuidado, irmãos. Conselho sobre o regime alimentar, página 38. Vamos para a página 150. Isso melhor. Conselho sobre o regime alimentar, a revelação na página 150. É bonito isso aqui. Adorando junto ao altar do apetite pervertido. Nossa mensagem é sobre o altar que nós estamos erguendo. E aqui a revelação mostrou para a mensageira de Deus, para a profetisa do povo de Deus, uma visão, uma figuração. Olha só. Enquanto, mesmo entre os adventistas do sétimo dia, podem-se ver seus caracteres principais, a ela se deu exemplo. Um inválido, aparentemente muito consciencioso, todavia supersticioso e presumido, confessa francamente seu desprezo pelas leis da saúde e da vida que a misericórdia divina nos levou a aceitar como povo. Nós temos as leis da saúde que como povo nós aceitamos. Sua comida precisa ser preparada de maneira a satisfazer seus mortos desejos ardentes. De preferência, assentar-se a uma mesa em que se ofereça comida saudável, favoreça os restaurantes, porque aí pode satisfazer sem restrições o apetite. Fluente advogado da temperança, desconsidera-lhes os princípios fundamentais. Olha, um exemplo, um homem dentro da igreja que conhece a mensagem, que aceitou a mensagem vinda do céu, mas que não quer, ele quer se satisfazer. Veja só, quer alívio, esse homem quer alívio, quer provar dessa água que alivia, que cura, mas recusa-se a obtê-lo à custa de abnegação. Esse homem está adorando no altar do apetite pervertido, é um idólatra. Então, a pessoa que não vive a mensagem de saúde na dieta que Deus estipulou para o seu povo, ele é um idólatra, porque nesse altar que tem de frente para a igreja adventista, aonde no sul dele, do lado direito, saem essas águas que curam e que dão vida, ele não quer colocar ali um culto aceitável a Deus. Ele não quer colocar um sangue puro a Deus, mas ele quer colocar um sangue contaminado pelo apetite que ele quer se satisfazer. Então esse homem está preparando um altar pervertido no seu apetite e ele é um idólatra. Vocês estão vendo como existem vários altares para Baal dentro do povo de Deus, sem o povo de Deus se perceber? Isso é grave, irmãos. Porque nós temos irmãos aqui dentro, e quando a gente vê os nossos irmãos comendo coisas que não são mais aceitáveis para o povo de Deus, porque nós temos uma luz que mostrou que a nosso apetite tem que ser igual ao de Canaã e não mais igual ao de Egito, a gente se assusta, porque a gente fala tanta luz, tanta coisa, mas esse irmão ainda não quer fazer um sacrifício vivo, um culto racional, mas ele quer colocar o seu desejo dentro do altar, aí ele se tornou um idólatra. Cuidado para a gente não apoiar idólatras dentro da igreja adventista do sétimo dia. Conselho sobre o regime alimentar, página 404. Estamos concluindo. Os adventistas do sétimo dia proclamam verdades momentosas há mais de 137 anos, hoje, viu? O Senhor nos deu luz especial sobre a reforma do regime alimentar. Qual foi o ano que a mensagem de saúde veio para a igreja? Qual foi o ano dentro da história do adventismo que o lado da igreja começou a fluir a água? Irmão, se a gente não souber isso, por favor,
gente não sabe nem para onde a gente está indo mais. A gente está aqui fazendo não sei nem o quê. Veja, em 1963, quando essa água começou a fluir, 40 anos depois ela teve essa instrução. E hoje são 137 anos. Mas de que modo estamos andando na luz? Adventista do sétimo dia, que modo que nós estamos andando na luz da reforma da mensagem de saúde? O irmão Carlos tem que falar, tem que soar a trombeta como Isaías 58, tem que se expor, mas se eu não levantar como atalaia, eu não farei o meu ministério da saúde e serei mais um cúmplice com os erros e com os aplausos da fama, irmãos. Porque a gente não está aqui não é para ter fama, mas é para defender a verdade. Quantos têm recusado viver de acordo com os conselhos de Deus? Como povo, nossos progressos deveriam ser proporcionais à luz que recebemos. Nosso dever, irmãzinha, não é tanto pôr a mãozinha lá na beirinha dele. Mas olha qual é o nosso dever. Nosso dever é compreender e respeitar os princípios da reforma do regime alimentar. O mel acalma. O mel dá uma calmaria nas crianças. Eu já estou terminando. Nosso dever é compreender e respeitar os princípios da reforma do regime alimentar. Isso é verdade. Tem uma citação na página 64, nós temos 2 filhos, infelizmente eles não estão aqui. A Laininha, de 12 anos, que vai fazer 13, está com os meus pais há uns 15 dias, e o Ricieri, que tem 9 anos. Isso aqui aplica muito lá em casa. Olha só. Os princípios morais, página 64, estritamente observados, tornam-se a única salvaguarda da alma. Olha, se jamais houve tempo em que o regime alimentar devesse ser da mais simples qualidade, esse tempo é agora, antes da consagração. Por quê? Porque o mundo está vindo com todas as tentações, e quem não respeita o regime alimentar cede às tentações, porque contamina o sangue e constrói um altar idolatrado. Não devemos focar-no diante de nossos filhos. Sua influência é excitar e fortalecer as mais baixas paixões, tendo a tendência de amortecer as faculdades morais. Quando lá em casa eu coloco carne para os meus filhos, eu estou tirando a parte espiritual do Espírito Santo dele, estou dando a parte carnal para ele. Ou seja, eu fortaleço Satanás e diminuo Jesus Cristo. Está aqui. Está aqui escrito. Quando os pais dão carne para os filhos, Satanás é erguido dentro do corpo dele. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Se você não fortalece o Espírito Santo é reprimido e o demônio toma conta. Ou é o Espírito Santo ou é o espírito de um demônio. Você escolhe. E veja a influência da dieta nessa relação do templo. Por isso que Romanos 12 fala, é um sacrifício vivo, é um culto racional. Não é aquilo que você quer comer, mas é aquilo que Deus quer que você se alimente, para Deus poder exercitar em você tanto querer como efetuar. Tem alguém aqui colocando carne para os nossos filhos? Se tiver, está fortalecendo a parte carnal e os demônios. É dura essa frase? Ai, o negócio mexe com a gente. Mas se eu não falar ela, pela apostasia ser tão grande, e se eu acostumar, poxa, eu sei que algum dia eu vou lá para o meu filhinho. Então eu gosto de repetir, para quando eu estiver com os meus filhos, eu me lembrar, opa, a revelação falou para eu não dar. Para eu não dar, porque se eu não der, ele vai estar firme com o Espírito Santo. Porque a carne combate contra o Espírito, e o Espírito combate contra a carne. Estamos finalizando, irmão. Isso aqui é para salvação, irmãos. Quem orienta, quem admoesta, quem aconselha, é porque ama, porque quer ver salvo. Quem não aconselha, quem não admoesta, só vem aqui para querer fama.
nas costas. Não foi isso que Arão fez? Enquanto Moisés tinha um outro tipo de liderança. Página 404 é muito interessante. Olha os casados. Olha os casados. Fui instruída, a mensageira do povo de Deus, a mensageira do movimento adventista, sendo instruída para dar instrução para um povo, para esse povo sair do Egito, sair da Babilônia e atingir a terra celestial. Fui instruída, página 404, que a alimentação de carne tende a embrutecer a natureza e a privar os homens daquele amor e simpatia que devem sentir pelos outros. Irmão Carlos, repete isso. Fui instruída a dizer para o povo que será trasladado que a alimentação carne embrutece o espírito do homem e faz com que o amor de um pelo outro seja tirado. Será que aquele irmão que você desentendeu é porque você está comendo carne ou é porque ele está comendo carne? Porque aquele que come carne tem o hormônio da morte dentro dele. Então ele olha para você com aquela sensação de morte. Ele não quer união. O amor cai, irmãos. Deus é amor. Se há desunião dentro da igreja, vamos ver, não é por causa do alimento carne. Está escrito, irmãos. Deus tem o amor, mas a morte tem o desamor. Se a gente come a morte, essa morte vai tirar, vai diminuir o amor que Deus tem colocado dentro de nós pelos nossos irmãos. Já pensou se eu comer carne junto com a minha esposa e quando eu for deitar com ela, depois que eu me satisfazer pelos apetites da paixão, porque a carne tende para a sexualidade. O vegetariano, ele tem uma vida sexual totalmente diferente do carnívoro. O vegetariano ele ama mais a esposa, e o carnívoro tem a esposa como objeto de satisfação própria. E o carnívoro, além do mais, ele tem menos amor pela sua esposa. Já foi instruído pelos céus, pela nossa mensageira, pela nossa profetisa. Como é importante isso, irmãos. Por que as separações dentro do povo de Deus? Por que há divórcios dentro do povo de Deus? Será se eles são carnívoros? Vamos ver a incidência entre divórcios dentro da igreja de Deus. Quem divorciou? É carnívoro ou é vegetariano? Vamos ver as estatísticas, vamos ver se o que Deus está falando é verdade. Né, irmãos? Olha, uma pesquisa interessante. Você se separou, você chega, irmã, você come carne? Come. Irmã, pare de comer carne, come fruta, porque o amor vai aumentar e mais um casamento salvo dentro do povo de Deus. Se tem alguém me perseguindo, algum ancião, algum líder, pergunta, você está comendo carne porque você está me perseguindo? Ou então come uma frutinha porque você vai me amar, e mais uma união dentro do povo de Deus. É sério. Como o cristianismo é básico, irmão. Básico. Estamos acabando. Página 380. Página 380 sobre o conceito de segurança alimentar. Nem 1 grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Quantas gramas de carne devem entrar dentro do nosso estômago? Quantas gramas de carne devem entrar dentro do estômago do povo de Deus? Irmãos, então que se faça cumprir isso para a sua esperança ser derramada. Porque enquanto houver carne, enquanto houver morte dentro do templo, como o Espírito Santo vai entrar? Entenderam por que a chuva serôdia ainda não caiu, irmãos? Será que você tem que gritar e me enterrar para o povo também não beber? Por que a chuva serôdia não caiu do povo de Deus? Porque é livre do nosso tempo. Animais mortos e a lei de fora para nós nos acusa e nós não podemos receber o favor, porque a gente mata e a morte também de nós. Deus é a vida, Deus é a ressurreição na vida de Jesus. Quando Jesus pode estar conosco, você deve buscar a morte. Irmãos, é só raciocinar. Não siga exemplo de ninguém. Não siga exemplo de ninguém. Não siga. Por favor, siga o que está escrito. O assim diz o Senhor. Página 387.
Os alimentos carnos prejudicam o sangue. Pronto. Entenderam agora? Há um altar, do sul desse altar sai a mensagem de saúde. Nesse altar nós colocamos o quê? A nossa oferta como sacrifício vivo, como o sangue de Deus. Se a carne contamina o nosso sangue, essa oferta não é aceitável. Compreenderam? Estão compreendendo, irmãos? Deus aceita a oferta de adventista do sétimo dia carnívoro? Não! E enquanto não tiver atalaia para defender isso, retardaremos a volta de Jesus. Tem que surgir esses homens. Tem que surgir, irmãos. A carne, na reforma, é leve. Porque eles obrigam, e Moisés não obrigou ninguém, nem Deus obrigou. Aquele que quer comer carne vai morrer. Como morreram no deserto quando comeram as codornizes da carne branca. Agora veja, conselho sobre o regime alimentar. A possibilidade de adquirir moléstia é 10 vezes maior, é 10 vezes aumentada pelo uso da carne. Por isso que a gente morre. Então, irmãos, vamos, Ezequiel. Agora a gente vai concluir. Eu vou fechar todos os livros, porque senão o pessoal vai falar, rapaz, esse homem não concluiu mais não. Pronto, tá bom, vamos concluir. Ezequiel 47. É que essa mensagem ela é entusiasta, irmãos. Irmãos, isso aqui é uma simples mensagenzinha. Imagina um volume que não tem só uma mensagem de saúde. E sempre a primeira mensagem na igreja, a gente chega duro. A gente não vem mole não. Aí a gente primeiro vem dura e depois amolece. Aí o povo fala, nossa, ele pareceu ser aquele coisa, mas agora ele está tão molezinho. Mas a primeira impressão que a gente passa é do negócio de aço. Por isso que a gente vem descascando o verbo. Para que a congregação sinta, opa, vamos escutar mais um pouquinho. Ezequiel 47 para concluir. Versículo 8. Essas águas saem para a região oriental e descendo pela Arabá entrarão no Mar Morto. A Arabá é uma planície que dá para o Mar Morto. O Mar Morto, que não tem vida, se tornará saudável. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente. A mensagem de saúde prosseguirá, pois ela alivia o sofrimento do mundo. Por isso que esse rio faz com que todo ser vivente viva. E haverá muitos peixes, é claro, por isso que a mensagem de saúde é a cunha de penetração do Evangelho. Ministro e médico têm que estar juntos, unidos na evangelização do mundo, porque a mensagem de saúde é a cunha de penetração, por isso que é o braço direito. O braço direito abre a porta para a pregação do Evangelho, é ele que abre. Por isso que a gente pega peixe. Peixe é o quê? É alma, porque nós somos pescadores de alma. E quem vive a mensagem de saúde consegue evangelizar muito mais, porque as pessoas não querem saber de doutrina. As pessoas querem saber o quê? De serem aliviadas, porque há muito sofrimento no mundo. E o Evangelho vivido na prática é o quê? Alívio de dor. Porque Jesus falou, vinde a mim todos os que estão cansados e eu os alivio. Os pescadores estão junto dele, os verdadeiros adventistas estão junto da mensagem de saúde. Haverá lugar para estender as redes. Olha o campo de atuação, irmãos. Aquele que vive a mensagem de saúde está pregando a arte de curar e está ensinando as pessoas a não se adoecerem pelos princípios da reforma pró-saúde. Sempre haverá material humano para trabalhar, lugar para ter as suas redes. 12. E junto do rio, à sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Nós vamos comer, é animal morto ou é fruto? Olha a Bíblia aqui. Viu? Cuidado, irmãos, com a perdição dessa dia, porque isso é invenção de Satanás, viu? Para pegar os adventistas. Cuidado com a McDonald's. Porque isso é invenção do inimigo para pegar os adventistas, viu? Não é para pegar o mundo lá não. Porque lá, eles já estão. Agora são os santos.
nascerá toda sorte de árvore para dar fruto para se comer. Não murchará sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. As águas saem do lado direito da igreja, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Apocalipse 22 fala isso aí. Olha o que vai acontecer. Aqueles que vivem a mensagem de saúde serão trasladados porque se purificaram e se ofereceram como uma oferta perfeita para Deus, porque o lado direito da vida cristã dele estava intacta. Apocalipse 22, 2. No meio de sua praça, na Nova Canaã, e de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de cada mês em mês, e as suas folhas das árvores são para a cura das nações. Hoje, essas águas que saem da igreja adventista do sétimo dia, continuará saindo na Canaã. Porque a mensagem de saúde é algo sagrado, elaborado pelo próprio Deus. Por isso que essas águas que curam o povo e que purificam o povo para a preservação, continuará na eternidade ainda nos curando. O grande médico que é Jesus, que ainda cura o seu povo por intermédio da mensagem de saúde, também continuará nos curando de eternidade a eternidade. Essa é a mensagem de saúde. Para curar a igreja e para purificar. Irmãos, daqui para frente, dentro do povo de Deus, nós veremos muitas coisas acontecendo. Muitas pessoas irão vir aqui para defender coisas que não são certas. Virá gente aqui para dizer que isso que nós estudamos está fora do contexto e que não é assim. Espere que dia após dia Deus mostra como as coisas estão sendo. Mas haverá também atalaias de Deus que subirão aqui para erguer mais uma vez o lado direito da igreja, de onde flui o rio que dá vida e que dá cura. Só experimentando a mensagem de saúde para a gente ver o que é a mensagem de saúde, o que a mensagem de saúde faz na nossa vida, faz na nossa vizinhança, faz no nosso bairro e faz dentro da nossa igreja. Vocês precisam de ver o que a mensagem de saúde faz com os nossos filhos, irmãos. A primeira transformação é nos nossos filhos. A calma e a obediência. Porque se você mostra que a mensagem de saúde é uma questão de obediência, aí ele vai despertar para outros ramos da árvore. Se você mostra que é o lado direito da igreja, ele vai olhar para o lado esquerdo, então ele vê a igreja como um todo. Ele não é partidário. Porque se for florado o lado direito nele, ele olha para o lado esquerdo e ele consegue ver a verdade como um todo. Acordos e decisões têm que ser feitas dentro do povo de Deus. E Jesus chama para nós provarmos dessas águas, que é vida e que é cura. Cura porque a mensagem de saúde prosseguirá. Conselho sobre o regime alimentar, página 38. Porque ela alivia o sofrimento do mundo. Se alivia o sofrimento, ela cura. E aqueles que vivem a mensagem de saúde estão vendo que ela cura. E também ela é vida, porque ela purifica o povo para a preservação. E quem vive a mensagem de saúde será trasladado, não passará pela morte, porque ele fez aquilo que Deus quis. Andou na luz, viveu a luz e ele recebeu a vida eterna como um galardão de sua fé viva mediante a obediência às leis de Deus. Que Deus nos abençoe.